Bom dia a todos e a todas. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês da Congregação da Apresentação de Maria no Brasil, que é onde eu vivo, né? Já há mais de 15 anos, e eu vivo no Amapá, que é o extremo norte do Brasil, né? Então eu não conheço propriamente, pessoalmente, a casa em Goiânia, né? Que é onde elas funcionam, mas de toda a forma, o meu estudo, não é? No início, começou por ser sobre as Irmãs da Apresentação de Maria no geral, não é? A história mesmo da congregação. Ou um dos meus estudos, não é? Um dos verbetes do Dicionário das Ordens era exatamente esse. E eu queria falar um pouco sobre isso. Não há tantas fontes assim sobre a questão. Há vários sites, obviamente, que nos ajudam. Há algumas bibliografias, mas não tantas, não é? Então ainda falta, digamos assim, muitas referências bibliográficas para que possamos realmente trabalhar a história da ordem e da congregação no Brasil. Então vocês veem aí que eu iniciei por uma frase muito importante da sua mentora fundadora, não é? Maria Rivière, e ela diz: as minhas filhas atravessarão os mares, no sentido em que, evidentemente, como qualquer religião católica, não é? Espalhar a palavra, não é? Estar noutros lugares, não é? Experimentar-se a si mesmo é o mais importante. Com isso vem o aprendizado, com essa missionação. Então, quando ela diz as minhas filhas atravessarão os mares, o Brasil é efetivamente um desses lugares onde os mares foram atravessados. E do carisma religioso, diz-nos a congregação que conhecer, viver, mostrar e ensinar são as palavras mais importantes na parte da espiritualidade, na missão específica na Igreja e no mundo e na vida comunitária que acolhem como principal meio de entreajuda para crescer na santidade da sua vocação. Portanto, é desde sempre uma congregação ligada ao ensino, não é? À importância do ensino religioso, ao trabalho com o ensino, e vocês verão que a formação de crianças, sobretudo de crianças sem possibilidades económicas, não é? É talvez o mais importante para as irmãs. Aqui eu coloquei, obviamente, o que todos vocês sabem, que há etapas de formação, etapas de uma disciplina rígida, de aspirantado, de juniorado, de noviciado, de postulantado e uma formação contínua. Então, algo que deve estar sempre a acontecer. Isso significa que nunca estamos completamente formados, não é? Exatamente como a nossa identidade, citando o Stuart Hall, a nossa identidade ela nunca acaba, então a formação religiosa também não. Não é? E vocês todos que estão aqui, que são comunidades religiosas, sabem disso, não é? É interminável, é intermitente, é contínua. Queria falar um pouquinho com vocês do início da congregação no Brasil, porque no Brasil as Irmãs da Apresentação de Maria estabelecem-se em 1986, portanto na década de 80, e inicia-se pela fundação e a estruturação da Aldeia da Paz, é? Com a ajuda das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, Jacqueline Hardy, Maria Cecília de Jesus Silva e Maria Celeste Gonçalves de Freitas, Gorete, e do cônego Mata, Padre João Pedro Batista da Mata. São os principais fundadores, é importante citá-los por isso. Agora, por que eu falo aqui dos anos 80 como sendo uma etapa de transformação, uma etapa de transformação do mundo e do Brasil, e essa importância que uma congregação tem em agir nessa época? Nos anos 80, muitas coisas aconteceram, não é? Nos anos 80, houve o atentado contra o Papa João Paulo II, em 1981, e todos lembramos, ou quase todos. Ronald Reagan é presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher, a primeira-ministra do Reino Unido, queda do Muro de Berlim, e a ascensão de Khomeini como líder supremo do Irã. Portanto, os anos 80 estão recheados de acontecimentos e é exatamente neste recheio tão completo que as irmãs entram. Foi um período também de Guerra Fria, foi um período da Guerra Afegã-Soviética, foi um período de conflito israelo-árabe, então
nessa transformação toda, chama-se muitas vezes a década perdida da América Latina, não é? De tantas dificuldades que houve e que se enfrentaram na história do século XX. Aqui, na década de 80 ainda, os Estados Unidos bombardeiam a Líbia, e é algo que é comum, não é? A guerra da fronteira sul-africana na África do Sul, a aliança com Angola, Namíbia e Zâmbia, que termina só em 1989 e que põe fim a uma guerra de 30 anos. E claro, eu estou a fazer um panorama muito geral do que aconteceu no mundo, porque foram muito mais coisas. Mas, focando aqui o Brasil, que é o nosso ponto, no Brasil nós temos a fundação do PT nesta altura, a fundação do Partido dos Trabalhadores. Em Rondônia, em 1981, Amapá e Roraima, em 1988, deixam de ser territórios e passam a ser estados do Brasil. Inclusive há feriados para isso, não é? No caso, eu vivo no Amapá. Aqui temos Tancredo Neves, eleito como presidente nas primeiras eleições indiretas desde o golpe de Estado no Brasil, de 1964, portanto, vivia-se uma ditadura, e que morre antes de assumir o cargo, assumindo José Sarney, em 1985. E ainda em 85, o fim da ditadura militar. Então elas entram em 86. Vejam bem que elas entram logo no período seguinte à ditadura militar. Ainda nos anos 80, temos o plano para combater a alta inflação, a Constituição brasileira, que dura até hoje, de 1988, a criação do Estado de Tocantins, ainda em 88, e a primeira eleição direta para o Presidente da República após o término do regime militar. Então, é neste contexto, e eu apresentei o contexto muito brevemente, que nasce realmente a congregação. E aí vocês têm fotografias que eu tirei da internet, e eu valorizo muito os sites por isso, porque eu acho que as irmãs, elas alimentam esse site, não é? Colocam as informações, o que nos dá uma certa facilidade, não é? Porque a minha intenção era ter ido a Goiânia, não é? Conhecer a Badiânia, que eu não conheço. A sede da representação, a abertura da casa é 4 de março de 1986, não é? Eu inclusive coloquei ali a morada, não é? O endereço onde elas de facto funcionam, os e-mails, tudo mais, tudo aquilo que a internet tem e a fotografia, não é? Que elas sempre têm, sorridentes. Aqui a abertura de outra casa, não é? Na rua de Rita de Cássia, em Miranápolis, não é? Então cá temos também em Anápolis, também em Goiânia. Portanto, abrem mais uma casa, não é? Mesmo com todo o esforço, com todo o empreendedorismo, porque é de facto uma congregação muito empreendedora, não é? E deve-se valorizar essa parte do investimento na educação. Então, eu também tive esse cuidado, colocar os e-mails, enfim, colocar tudo aquilo que está de facto no site, não é? E aí, nós temos mais outra casa aqui. Temos mais outra casa em Anápolis, na Vila Santa Isabel, no caso, portanto, mais uma vez, mais outra casa, e elas conseguem, aos poucos, não é, ir investindo nesta parte. O início da congregação, conforme eu coloquei ali, dá-se depois da formação das religiosas para o Instituto, evidentemente, é o bispo da Diocese de Anápolis, Dom Manuel Pestana Filho, que solicita a permanência da congregação na sua diocese, não é? Então, aqui realmente, em 86, inicia esta jornada das irmãs. E desta forma é erigida a primeira comunidade da Congregação da Apresentação de Maria, na cidade da Badiânia, uma pequena cidade situada entre Goiânia, capital do estado de Goiás, e Brasília, capital do país, em março de 1986. A obra contou principalmente com o apoio de famílias carenciadas, não é? Mas também trabalhou na formação de catequistas e na catequese para todas as idades. Então vejam bem como nos anos 80, em 86, em anos tão difíceis do ponto de vista político para o Brasil, não é? Logo depois da ditadura, que nós sabemos que um país se tem de reestruturar, reconstituir, a obra vai crescer sempre no apoio a famílias carenciadas. Este mapa não ajuda muito, eu confesso que ele está muito pequenino para vocês verem onde é que fica realmente Goiânia e a Badiânia, mas eu tentei dar o meu melhor aqui nas configurações.
E quando elas entram efetivamente na ação educativa, apostólica e solidária, é sempre com o objetivo de acolher as crianças menos favorecidas em pequenos espaços, até conseguirem um local próprio, com mais espaço, com mais comodidade e que venha chamar-se, talvez o que é hoje o empreendimento delas mais importante, o Centro de Educação Infantil Ana Maria Rivière, não é? Que é a sua grande inspiração. E a obra de acolhimento das crianças e adolescentes em Abadiânia vai crescendo dia após dia, funciona até hoje e tem como mantenedora a Associação Madre Maria Rivière, criada para dar uma pessoa jurídica à obra. Sendo assim, eu tenho a dizer que as minhas fontes elas não foram muito diversificadas, na medida em que as informações que eu tenho efetivamente são as mesmas que eu trabalhei no Dicionário das Ordens. Claro, eu recorri... esta parte eu ainda não tinha passado para vocês, desculpem, mas eu li. Mas, de toda a forma, recorri a fontes que são sites, não é? Por exemplo, o site da Diocese de Anápolis tem bastante informação, o site do Turismo de Goiás, o site das próprias Irmãs da Apresentação de Maria em Portugal, ajuda bastante a ter informações, mas a nível de bibliografia foi toda aquela que eu fui citando neste meu verbete que eu escrevi, ainda em 2010, que é a Apresentação de Maria, na obra cuja direção é de José Eduardo Franco, Dicionário Histórico das Ordens, Institutos Religiosos e outras formas de vida consagrada católica em Portugal. Foi publicado pela Gradiva, foi um trabalho muito grandioso e que me deu, assim, bastante prazer fazer, vários verbetes em que eu trabalhei, mas particularmente relendo hoje o verbete que eu fiz sobre as irmãs, ele acho que está bastante completo para quem quiser ler, evidentemente, e tiver acesso à obra, ler também a história, não é, mundial da própria congregação. Por último, e é um trabalho, como eu vos disse, extremamente simples que eu trouxe para vos apresentar, como eu vos disse, eu cingi-me efetivamente àquilo que era o tema das Irmãs no Brasil, mas mais informações com certeza estão neste verbete que eu escrevi já há alguns anos, não é? Relendo ele, como eu vos disse, relembrei algumas coisas, mas tirando isso, eu queria efetivamente agradecer muito a toda a equipe do Congresso e ao convite que me foi feito, à possibilidade que eu tive de vir e estar aqui com vocês. Foi uma honra. Muito obrigada.